Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para trazer um recadinho para vocês, um recado muito importante. Eu quero que você veja até o final, porque caso você não obedeça algumas orientações que aqui serão dadas, isso pode trazer complicações para você. Então veja até o final, tira um tempinho, senta aí e ouve com a gente, tá ok? O assunto de hoje é sobre a questão das reuniões da igreja, pequenos grupos, entendeu? Algumas pessoas estão questionando, pô pastor, as outras igrejas já abriram, estão abrindo por aí, só a nossa está fechada. A gente pode fazer pequeno grupo, não pode. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Existe já a liberação do Estado para que a gente possa fazer o culto. Porém, é necessário ter, como eu já falei para vocês em outros vídeos que eu fiz, 35 elementos, 35 cláusulas que precisam ser respeitadas. Acabei de falar ontem com o advogado, tive uma reunião com ele, tive uma reunião também com a associação sobre esse assunto, então estou passando para você a informação que eu recebi da igreja de instâncias superiores. Primeiramente, assim, quais são as coisas básicas que precisam para que possa ocorrer tanto o culto como o pequeno grupo? Um pequeno grupo não é pequeno grupo, pastor. O pequeno grupo é tido pelo Estado, é uma configuração dele como uma reunião religiosa. E por isso é necessário, segundo o nosso advogado, ter o quê? Distanciamento de 2 metros entre as pessoas, 2 metros da direita, 2 metros na esquerda, 2 metros na frente e atrás, ou seja, numa sala vai caber 2 pessoas, se levar em consideração isso aí. Uso obrigatório de máscara, entendeu? Álcool gel disponível, medição de febre por termômetro infravermelho, né? E jamais pessoas de grupo de risco deveriam participar dessa reunião. Esses são exemplos que devem ser seguidos, né? E as outras igrejas, pastor, as outras estão funcionando, estão mesmo funcionando, porém estão funcionando sem a orientação, sem os cuidados, não seguindo normativa alguma. Em algum momento isso vai dar problema. Ou seja, essas leis, elas não respeitam a lei de Estado. Elas estão desrespeitando uma lei. Pastor, mas estão fazendo culto. Deixa eu ler um texto para vocês aqui. Romanos 13, Romanos 13, versículo 1 e 2 fala o seguinte. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Entenda? Essas igrejas, elas não estão somente desrespeitando o Estado, estão desrespeitando a Deus e vão trazer sobre elas condenação, e qualquer um que desrespeita. Só para você ter uma ideia, assim, 2 igrejas, 2 casos. Saldanha Marinho, Rio Grande do Sul, cidade da minha família, cidadezinha de 2, 3 mil habitantes. A igreja resolveu fazer o culto e não respeitou a lei do Estado nenhuma. Se abraçaram sem máscara, sem cuidado, sem distanciamento, se apertaram as mãos, fizeram santa ceia, louvaram, cantaram, a gente tem fé, a gente não vai pegar, nossa fé vai nos livrar e tudo mais. Final da história, 90 pessoas contaminadas, que saíram contaminando a cidade toda, que é de 2 mil habitantes. O caso foi tão grave na cidade que a cidade está em lockdown, está toda fechada, entendeu? Você não entra, não sai, você tem que passar por uma fiscalização para poder entrar na cidade. E não é somente isso, pessoas morreram. A culpa de quem? Quem está sendo responsabilizado? A igreja. Que belo exemplo, né? Uma igreja desrespeitando o Estado e trazendo doença, sendo um ponto de maldição e não de bênção para uma cidade. Que tipo de cristianismo é esse? É isso que Paulo fala. É isso que Paulo fala aqui. Pessoas que não respeitaram as instâncias superiores, trouxeram sobre si condenação. Sabe uma coisa? Como é que eu vou falar de Jesus nessa cidade? As pessoas são revoltadas com a igreja. Que exemplo, né? A gente não pode, a gente tem que ser obediente nesse aspecto aqui. Coreia do Norte, uma igreja de 5 mil membros. Deus cura, a gente tem fé. 5 mil infectados que saíram e foram infectando todo mundo. Uma cidade inteira infectada por causa de uma igreja. Gente, a igreja adventista é diferente. A nossa igreja, ela vai respeitar a lei do Estado, a lei municipal, a lei do país. Daí, pastor, alguém fala, pastor, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Foi o que Pedro falou quando mandaram ele não pregar o evangelho. Com certeza, porque estavam proibindo a pregação do evangelho, estavam tirando a liberdade religiosa. Nesse momento, ninguém está proibido de pregar o evangelho, só que temos que pregar o evangelho seguindo certos cuidados para proteger a vida de outras pessoas. Então, assim, como nós não temos condições ainda de seguir todas as normativas do Estado, por isso que a maioria das nossas igrejas estão fechadas.
Quando chegar o equipamento para nossas igrejas, a gente vai reabrir as igrejas de maneira segura, de maneira respeitando não somente a lei do Estado, mas respeitando a vida de todos que estiverem ali. Imagine só, talvez, quantos filhos chorando hoje porque o pai morreu, porque lá na igreja eles foram irresponsáveis. Essa culpa eu não quero para mim. Esse peso eu não quero carregar nos meus ombros. Então, a orientação da igreja agora, preste muita atenção, nós não devemos ter pequenos grupos, a menos que consiga seguir todas as normativas que o Estado pede. E eu já enviei para todos os líderes da igreja 35 cláusulas que precisam ser respeitadas. Tá ok? Entenda algo aqui, se tiver alguma reunião que não está seguindo as cláusulas, a igreja não irá se responsabilizar por essas reuniões. Estamos fazendo um voto agora na comissão para que essas pessoas que desrespeitem a lei do Estado, desrespeitem a orientação da igreja, elas sejam tidas pessoas que estão em rebelião contra a igreja. E elas poderão sofrer sanções da igreja e também poderão sofrer sanções do Estado, porque daí a igreja ela fez o voto e essas pessoas estão desrespeitando a igreja não tem como se responsabilizar. Ou seja, para você ter uma ideia, tem alguns estados que a multa é de R$10 mil a R$50 mil por quem desrespeita essas leis e faz reuniões religiosas. Eu não tenho para pagar, você tem? Então assim, gente, pode fazer pequeno grupo? Pode. Redes sociais, pode fazer pequeno grupo. Se você seguir as 35 cláusulas que foram instituídas pelo Estado, você pode, mas não de maneira irresponsável. Nós não estamos pedindo para você não pregar o Evangelho. Pregue de maneira responsável, respeitando a vida das pessoas. Tá ok? Um grande abraço para você, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua compreensão. E vamos orar. Nesse momento a gente deve orar que tudo volte ao normal, para que nossa vida volte ao normal. Entenda algo, eu amo igreja aberta, eu amo pequeno grupo. Eu sou um dos maiores incentivadores. Quando cheguei no distrito tinha um pequeno grupo, chegamos a ter 20, porque eu acredito nisso. Mas temos que fazer com responsabilidade a Deus, a vida e ao Estado. Tá ok, gente? Um grande abraço e até mais.